Seja bem-vindo ao canal Física com Bié. Eu sou Bié, estou licenciando em Ensino de Física e neste vídeo aqui nós vamos resolver o exame da 10ª classe 2013. Então, se for um novo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Ok, este vídeo vai ser um bocadinho longo, então quando você se cansar, é só pausar, ir dar uma voltinha, beber uma água, depois voltar a continuar. Não se esqueça, partilhe este vídeo para aquele seu colega ou aquela sua colega que está a estudar consigo. Não seja egoísta. Ok. O número 1 diz o seguinte. Qual dos gráficos representados corresponde ao movimento de telhado uniformemente retardado? Ok, vamos começar daqui. A linha D. Tu consegues ver que quanto mais o tempo passa, a velocidade aumenta. É por isso que temos uma linha assim, né? Vamos dizer que aqui vamos por aqui temos 1 segundo, aqui temos 2 segundos. Então a velocidade também vai aumentando. Então este movimento é acelerado, o movimento de uniformemente acelerado. Aqui, a linha C, conseguimos ver que quanto mais o tempo passa, a velocidade diminui. Está a ver? A velocidade, começamos numa velocidade muito alta e está a diminuir a velocidade. Está a diminuir. Então logo o nosso gráfico é este, a linha C. A opção certa é C. Essa a linha C. Porque olhando para B, consegues ver que a velocidade não varia. Aqui estamos perante movimento retilíneo uniforme, né? Então o nosso gráfico é este. Logo, a opção certa é C. Ok. O número 2 diz que o gráfico representa a variação da posição em um corpo de massa 15 kg, em função da força aplicada sobre ele. Calcule, a linha A, o trabalho realizado pela força entre 5 e 25 metros. Ok, nós queremos o trabalho realizado, né, entre 5 e 25 metros. Estamos a falar mais ou menos disto. Querem um trabalho realizado entre 5 e 25 metros. Perceba que não querem a partir do zero, querem a partir dos 5 até 25 metros. Então, a linha B quer a aceleração adquirida pelo corpo. Então, o que é que nós vamos fazer? Já temos aqui os dados, né? Dizem que a massa é de 15 kg, a força é de 60 N. Essa força aqui é de 60 N, que é constante. Temos aqui a distância inicial é de 5 metros, por quê? Porque eles disseram que temos que começar dos 5 metros. Então, a distância inicial é de 5 metros e a distância final é de 25 metros, né? Temos aqui a distância inicial, 5 metros, a distância final, que é de 25 metros. Temos o pedido, a linha A querem trabalho realizado de 5 até 25 metros e B querem aceleração. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós já sabemos que o quê? Que trabalho é igual ao quê? A força vezes o deslocamento. Nós já vimos isso. Mas queremos o trabalho a partir do quê? De 5 a 25. Percebeu? Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que trabalho de 5 a 25 metros tem que ser igual a quanto? Qual é a força? A força é de 60 vezes. Qual é a distância? A distância é de 5 a 25. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que distância será igual ao quê? A distância final menos distância inicial. Isto vai nos dar 25 menos 5. Vamos ficar com o quê? Com 20 metros. Então, a nossa distância, o nosso D será de 20 metros. Então, vamos colocar aqui 20 metros. Então, trabalho de 5 a 25 será igual a quanto? A 60 vezes 20, que vai nos dar 1.200 joules. Percebeu? Então, a linha B pediram aceleração. A linha B pediram aceleração. Então, o que é que nós vamos fazer? Sabemos o quê? Sabemos que a força, né, para a segunda lei de Newton, sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Mas nós queremos aceleração. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que a aceleração será igual a força sobre a massa. Então, a aceleração vai ser igual. Qual é a força? É de 60 Newton. Sobre qual é a massa? A massa já nos deram que é de quanto? É de 15 kg. Então, isto aqui vai nos dar 4 metros por segundo ao quadrado. Percebeu? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.
O número 3 diz o seguinte: assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as falsas. A linha A. A associação de roldanas encadernal tem um grupo de roldanas fixas e outro de roldanas móveis, com um eixo comum. Isto é um facto, né? É verdade. Por isso, vamos colocar aqui V. B. Considere dois pontos X e Y situados no Lago Nyanza, nas profundidades H, A igual a 10 metros, né? A primeira altura é de 10 metros e a segunda altura, que é HB, é de 20 metros, respectivamente. Neste caso, a pressão hidrostática dos pontos X e Y é tal que a pressão hidrostática em X tem que ser igual à pressão hidrostática em Y. Isso não é verdade. Porque nós sabemos que pressão hidrostática é o nome dado à pressão produzida por um determinado fluido em um equilíbrio estático, né? Percebe isto? Em outras palavras, nós podemos dizer o quê? Que pressão hidrostática é igual ao quê? A densidade da água vezes a gravidade vezes a altura. Então, para o caso da primeira altura, né? Da altura em X, né? Que é a altura A, vamos dizer, pressão em X será igual ao quê? A densidade da água vezes a aceleração de gravidade vezes a altura X. E para o caso de B, né, da altura B, vamos dizer, nesse caso aqui é a pressão Y, será igual a densidade vezes a aceleração de gravidade vezes a altura Y. Nesse caso, aqui é a altura B, aqui é a altura A. Conforme podes ver, a densidade é a mesma, a aceleração de gravidade é a mesma. Aqui também a densidade, as acelerações de gravidade são iguais, as densidades também são iguais, mas as alturas são diferentes. Então, logo, essa afirmação não pode ser verdadeira. Não pode ser verdadeira. Já que a pressão à altura 2 é maior, então seria pressão Y maior que pressão X. A verdade é esta aqui. Esta aqui não é verdade. Ok, C. A densidade de uma dada substância é igual a miligramas por metros cúbicos. Isto equivale a dizer que a massa de miligramas, miliquilogramas desta substância ocupa o volume de 1 metro cúbico. Isto é verdade, né? Conforme podemos ver, estão a dizer 1000 quilogramas por metro cúbico. Quer dizer que em 1000 quilogramas, né, vão ocupar o que? 1 metro cúbico. Ok. D. Analiticamente, a força resultante de um sistema de forças de sentidos contrários é determinada fazendo a soma dos módulos das forças componentes. Isto não é verdade. Não é verdade. Por quê? Vamos imaginar que nós temos um bloco aqui, né? Aqui é o chão. Aqui aplica-se uma força. Podemos chamar de F2, que é de 20 newton. Aqui no sentido contrário, aplica-se uma força que podemos chamar de F1, que é de 10 newton. Para termos a força resultante aqui, a força resultante será igual, né, em módulo, isto será igual ao que? A 20 menos 10. E força resultante vai ser igual a quanto? A 10 newton. Por quê? Porque estão sentidos, nesse caso, contrários. Estão sentidos contrários. Então, essa alternativa D não é verdadeira. Então, nós vamos ficar com isto. A é verdadeira, F é falsa. Aliás, A é verdadeira, B é falso, C é verdadeira e D é falsa. O número 4 diz o seguinte: no circuito representado na figura, X, Y, Z são instrumentos de medida de grandezas elétricas. Sabendo que o instrumento X registra uma corrente de 3 amperes, calcule a resistência total do circuito. Ok, nós queremos calcular a resistência total deste circuito aqui, mas há uma aula, né, que explico de uma forma aprofundada sobre circuitos elétricos. Vou deixar o link aqui na descrição. Será o primeiro link aqui na descrição. Ou podes clicar nessas escritas que estão a aparecer aqui. Vai lá assistir aquela aula, né? Depois dessa, para ficar bom em circuitos elétricos. Ou boa em circuitos elétricos. Ok. Nós precisamos de saber que para resolver
Para determinar a resistência total de qualquer tipo de circuito, primeiro precisamos de olhar para o circuito. Estamos a olhar. Segundo, precisamos de identificar que tipo de circuito, né? Porque nós já vimos que existem 3 formas de associação de resistências, né? Existem resistências que podem ser associadas em série, resistências que podem ser associadas em paralelo ou resistências que podemos encontrar associadas em paralelo e série no mesmo circuito. Ok? Então aqui podemos ver que estamos perante, né, a associação em paralelo e essas 3 estão associadas em série. Então logo é misto. Primeiro nós vamos decifrar essas que estão em paralelo. Ok, já tiramos aqui os dados. Dizem que R1, R2, R3, R4, R5 tem esses valores aqui. Ok, nós dissemos que primeiro precisamos de decifrar a resistência 4 e a resistência 5 porque estão em paralelo. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que RA, nós podemos dizer que essa resistência equivalente nós podemos chamar de RA. Será igual ao quê? A R4 vezes R5. Aqui sobre R4 mais R5. Porque estão em o quê? Em paralelo. São essas 2 resistências. E depois nós só vamos substituir aqui. Vamos dizer que RA será igual ao quê? R4 é de quanto? É de 3 ohms. R5 é de 6 ohms. Então vamos dizer o quê? Vamos dizer que 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. Isto aqui vai nos dar 18 sobre 9, que vai nos dar 2 ohms. Então, já sabemos que a resistência equivalente dessas 2 resistências é de quanto? É de 2 ohms. Então, já ficamos com um circuito em série. Apenas vamos somar todas as resistências. Vamos somar a resistência 1 mais a resistência 2 mais a resistência 3 mais a resistência equivalente dessas 2 resistências. Vamos dizer o quê? Vamos dizer que resistência total será igual a quanto? A R1 mais R2 mais R3 mais RA. RA que nós já sabemos que equivale a 2 ohms. Então vamos dizer que a resistência total será igual a quanto? R1 é de 3 ohms mais 5 ohms mais 1 ohm mais o que? 2 ohms. Então isto vai nos dar a resistência total será igual a 3 mais 5 mais 1 mais 2. Isto vai nos dar 11 ohms. Então a resistência total deste circuito aqui é de 11 ohms. Então B, o valor indicado pelo instrumento Z. Vamos olhar para o instrumento Z. O instrumento Z está aqui. Conseguimos ver que esse instrumento Z aqui lê tensão, né? Lê tensão, porque foi ligada aqui nos extremos aqui. Lê tensão, ou em outras palavras, lê DDP. Nós vamos colocar a DDP total do que desse circuito aqui, porque esse instrumento lê a tensão total, nesse caso lê DDP total. Então vamos a isso. Vamos dizer o quê? Vamos fazer isto. Nós já sabemos o quê? Que resistência total é igual ao quê? A tensão total sobre intensidade total, pela lei de Ohm, né? A lei de Ohm nos diz isso, a primeira lei de Ohm. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos dizer que vamos isolar essa tensão total que nós queremos. Vamos dizer que tensão total será igual ao quê? A resistência total vezes intensidade total. Então isso aqui vai nos dar a tensão total será igual. A resistência total, já calculamos, é de 11 ohms. Eles já disseram que o instrumento X registra uma corrente de 3 amperes. Mas o que é instrumento X? O instrumento X está aqui. Então vamos colocar aqui 11 vezes 3 amperes. Então ficamos com tensão total será igual a quanto? Isto vai nos dar 33 volts. Então já sabemos que a tensão total é de 33 volts. Ok, a seguir pediram a linha C, o valor indicado pelo instrumento Y. Vamos olhar para o instrumento Y. O que é que temos no instrumento Y? O instrumento Y é esse aqui, que é a intensidade que alimenta essa resistência aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Em outras palavras, o instrumento Y é intensidade
4. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isto. Presta atenção aqui, porque pode se complicar. Vamos colocar dados. Vamos nos dados. Nós já sabemos, né, que intensidade total será igual ao quê? A intensidade 1 igual a intensidade 2 igual a intensidade 3, que corresponde a 3 amperes. Por quê? Porque essas intensidade 1, intensidade 2, intensidade 3 correspondem a essas resistências ligadas em quê? Em série, mas nós já dissemos que as resistências associadas em série partilham a mesma intensidade. Então, essas resistências são em série, por isso vão partilhar a mesma intensidade, que é de 3 amperes, que essa é a total. Vai assistir essa aula que estou a referir aqui para perceber melhor. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que nós podemos fechar aqui. Vamos dizer que tensão 1 será igual ao quê? A resistência 1 vezes intensidade 1. Então, vamos dizer que tensão 1 será igual a resistência 1 é de quanto? É de 3 ohm vezes intensidade 1, que é de 3 amperes, que vai nos dar 6 volts. Ok, já temos tensão 1. Vamos para a tensão 2. Tensão 2 vai ser a mesma coisa. Resistência 2 vezes intensidade 2, que vai nos dar o quê? Tensão 2 será igual. A resistência 2 é de quanto? Nos deram 5 ohm vezes 6. Vezes 3 amperes, né? Vezes 3 amperes. Isto aqui vai nos dar 15 volts. Tensão 3 vai nos dar resistência 3 vezes intensidade 3. Isto aqui vai nos dar o quê? Resistência 3 é de 1 vezes intensidade 3, que é de 3. Vai nos dar 3 volts. Então, já determinamos o quê? Tensão daqui, mais tensão daqui, mais tensão daqui. Então agora vamos somar essas três tensões. Vamos dizer o quê? Que tensão 1 mais tensão 2 mais tensão 3 é o que? Temos 6 volts mais 15 volts mais 3 volts. Essas tensões vão dar 24 volts. Ok. Com isso, nós já sabemos que aqui sai 33 volts, conforme calculamos a tensão total. E aqui, mais aqui, passam a ser presos 24 volts. Então, qual é a tensão que passa para alimentar essas duas resistências? Né? Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que tensão 4 será igual ao quê? A tensão total menos essa tensão aqui. Menos essa tensão que nós calculamos aqui. Menos 24 volts. Então ficarmos com tensão 4 será igual a 33 volts menos 24 volts. Isto aqui vai nos dar o que? 6 volts. Então já sabemos que quando sai 33 volts, aqui apenas entram 6 volts. Então já sabemos que R4 é de 6 volts e R5 também é de 6 volts. Então agora vamos calcular a sua intensidade. Já sabemos a sua resistência e sabemos a sua tensão. Então, eles querem intensidade 4, será igual a quanto? A tensão 4 sobre resistência 4. Essa é a primeira lei. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que intensidade 4 será igual ao quê? Tensão 4 é de quanto? Já calculamos, encontramos 6 volts. Sobre resistência 4, que é de quanto? Que é de 3 ohm. Então, ficaremos com intensidade 4 será igual a 2 amperes. Então, o instrumento Y lê 2 amperes. O número 5 diz o seguinte: numa experiência realizada com um resistor, encontraram-se os seguintes dados. Temos aqui esses dados. Temos aqui tensão em volts, temos intensidade em amperes. Então, a linha A. Qual é o valor da resistência do resistor? Ok. Para termos a resistência do resistor, é simples, é só escolhermos aqui. Porque nós sabemos que, vamos aqui nos dados, querem a resistência. Aqui igual. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer? Olhando para os dados, temos tensão e temos
intensidade, mas nós sabemos que pela primeira lei de Ohm, resistência é igual a tensão sobre intensidade. Então, se escolhermos um dos dados, podemos escolher 4.5 como tensão e vamos escolher 0.75 como intensidade. Ou também podemos escolher 12 como tensão e vamos escolher 2 como intensidade. O valor sempre será o mesmo. Então, aqui nos nossos dados, nós escolhemos o que é a primeira medição, que foi de 3 volts e 0.5 amperes. Então, vamos colocar aqui 3 volts e 0.5 amperes. Então, vamos aos cálculos. Nós sabemos que resistência é igual a tensão sobre intensidade. Então, vamos dizer que resistência será igual a tensão é de quanto? É de 3 volts sobre 0,5 amperes. Isto que vai nos dar 6 ohms. Então, se você calcular aqui no 9 dividido por 1.5 vai nos dar 6. 10.5 dividido por 1.75 vai nos dar 6. Então, o valor aqui é constante, o valor da resistência. A linha B, dizem que qual é a potência dissipada no resistor quando a tensão nos extremos é de 12 volts? Ok, quando a tensão é de 12 volts, a intensidade é de 2. Então, vamos tirar os dados. Temos aqui os nossos dados. A tensão dizem que é de 12 e a intensidade é de 2 amperes. Porque temos aqui, quando dizem 12 como tensão, a intensidade é de 2. Então, nós sabemos o quê? Sabemos que potência é igual ao quê? É igual a tensão vezes a intensidade. Então, logo, vamos dizer que potência vai ser igual a 12 volts vezes 2 amperes. Então, ficaremos com potência será igual a 24 watts. Então, potência será de 24 watts. A linha C. A linha C dizem que energia se dissipa em 20 segundos quando o condutor é percorrido pela corrente de 1.5 amperes. Ok, eles querem a energia. É para nós determinarmos o que é a energia. Então, temos aqui os dados. Já disseram que a intensidade é de 1.5. Mas quando a intensidade é de 1.5, consegues ver que a tensão é de 9. Percebe? Então, e outro dado que nos deram é esse tempo aqui, de 20 segundos. Então, vamos colocar dados. Temos aqui 9 volts, 1.5 amperes, 20 segundos, que é o tempo. Mas, o que nós sabemos sobre a energia? Sabemos que energia é igual ao quê? A tensão vezes intensidade vezes o tempo. Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que energia será igual a tensão é de quanto? É de 9 volts vezes 1,5 amperes vezes os 20 segundos de tempo. Então, ficaremos com energia será igual a 270 joules. 270 joules. Então, esse é o número 5. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. O número 6 diz o seguinte: um condutor assinale com F as afirmações verdadeiras e com V as falsas. Um condutor de seção transversal constante e comprimento R tem uma resistência elétrica R. Cortando o fio em 4 partes de comprimentos iguais, a resistência de cada uma será de R sobre 4. Isto é verdade. Né? Isto é verdade. Nós aqui trabalhamos com o quê? Com a segunda lei do quê? De Newton. Aliás, desculpe, com a segunda lei de Ohm. Né? Diz isso. Com a segunda lei de Ohm. Não. Trabalhando com essa forma, nós vamos ver que isto aqui é verdade. Então, para o caso de B, o que é que diz B? B diz que quando um condutor é percorrido por uma corrente de 2 amperes em 2 segundos, a carga que atravessa a sua seção transversal é de 4 coulombs. Ok, vamos pensar um pouco juntos aqui. Nós sabemos muito bem que o quê? Nós sabemos que a intensidade é a quantidade de carga que passa num determinado fio em um determinado espaço de tempo. Não é isso? Então, vamos dizer o quê? Vamos dizer que
carga será igual à intensidade vezes a variação do tempo. Eles disseram o quê? Disseram que a carga, aliás, a intensidade é de 2 amperes vezes o tempo, são 2 segundos. Então, a carga será igual a quanto? A 4 coulombs. Isto é verdade. B é verdade. Aqui dissemos que é verdade. Aqui é verdade. Os condutores metálicos são geralmente maus condutores de eletricidade e de calor. Isso não é verdade, né? Não é verdade. São bons condutores. Os condutores metálicos são bons condutores. Então, temos isto. 6. B é verdadeiro. Aliás, C, A é verdadeiro. B é verdadeiro. E C é falso. Vamos para o número 7. O número 7 diz o seguinte. O gráfico refere-se à propagação de uma onda de frequência 10 Hz produzida em uma corda. A linha A. Classifique a quanto a natureza. Ok? Temos essa onda aqui que dizem que é produzida numa corda. Mas nós sabemos que quanto à natureza existem. As ondas podem ser mecânicas ou podem ser eletromagnéticas, né? Quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas e eletromagnéticas. Sabemos que ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam do meio para se propagarem. Podem se propagar no vácuo. E ondas mecânicas são aquelas que precisam do meio para se propagarem. Temos exemplo das ondas do mar, ondas da corda. E para ondas eletromagnéticas temos exemplo de ondas de rádio, ondas de TV, micro-ondas. Percebe? Então, dizem que essa onda propaga-se numa corda. Então, logo, é uma onda mecânica. Né? Quanto à natureza, é uma onda mecânica. A linha B, determine a amplitude e o comprimento de onda. Ok, para determinarmos a amplitude, vou deixar o link aqui, o segundo link aqui na descrição de uma aula que explico de uma forma aprofundada sobre ondas, né? Explico de uma forma aprofundada sobre ondas. Vai lá assistir. Ou pode já clicar aqui, nesses inscritos que vão aparecer aqui. Vai lá assistir essa aula, né? Foi uma resolução de um exame, mas expliquei de uma forma aprofundada. Dizem B, determine a amplitude e o comprimento de onda. Nós queremos determinar a amplitude, né? Em primeiro lugar. Nós sabemos que a amplitude é a abertura máxima. Nós aqui podemos colocar uma linha aqui, podemos imaginar uma linha aqui. Então, a abertura máxima seria sair daqui até aqui, ou sair daqui até aqui. Então, logo seria 9 dividido por 2. Vamos ter 9 dividido por 2. A amplitude será 9 dividido por 2. Onde vamos ter, vamos ficar com 4,5 metros. Então, a amplitude desta onda é de 4,5 metros. A linha, ainda na linha B, querem comprimento de onda. Ok. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que uma onda, para fazer uma volta completa, tem que sair daqui e voltar aqui. Em outras palavras, para fazer uma volta completa, tem que fazer isto. Tchá, tchá. Esta é uma volta completa. Então, vamos contar as voltas que esta onda fez. Saiu daqui, fez tchá, primeira volta. E fez tchá. Porque eles dizem que termina aqui, nesse tracejado aqui. Então, vamos dizer uma volta e meia. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isto. Vamos colocar 1,5, porque uma volta e meia do que? De lambda. Isto aqui vamos igualar a 30 metros. 30 metros porque temos esse 30 metros aqui. Então vamos ficar com o quê? Nós queremos este comprimento de onda aqui. Então, o comprimento de onda será igual ao quê? A 30 metros sobre 1,5. Então, isto aqui vai nos dar 20 metros. Então, o comprimento de onda é de 20 metros. A linha C. A linha C pediram, determina o período. Querem o período do quê? Desta onda aqui. Mas eles já disseram que propaga-se com uma frequência de 10 Hz. Nós sabemos que o período é o tempo necessário para fazer uma volta completa. Né? Então, se uma volta completa é sair daqui e voltar aqui, seria o tempo necessário para fazer isto até aqui. Então, vamos dizer o quê? Sabemos também que o período é inverso de frequência. Podemos colocar aqui dados
Eles nos deram frequência, que é de quanto? Que é de 10 Hz, que era em período. Nós sabemos que período é o quê? É 1 sobre frequência. Então vamos colocar aqui 1 sobre 10. Isto aqui vai nos dar período, será igual ao quê? A 0,10 segundos. 0,10 segundos. Então, não se esqueça, vai lá assistir esta aula. Aqui recomendei 2 aulas para você assistir. É importante que assista essas 2 aulas para poder se aprofundar mais. A primeira aula é sobre circuitos elétricos. Então, vai lá assistir aquela aula. E depois, a segunda aula é sobre ondas, né? Esta aula que estou a referir. Que vou deixar o link, será o segundo link aqui na descrição. Vai lá assistir. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e partilhe este vídeo para aquele seu colega, aquela sua colega que estuda consigo. Por favor, não seja egoísta, partilhe para os outros. E então, até a próxima aula, né? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários.